Queridos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Anésia, que a paz de Jesus continue em nossos corações. É uma alegria imensa poder participar dessa atividade online promovida pelo Centro Espírita Amor e Caridade, nesse momento de pandemia, onde nós não podemos nos encontrar presencialmente por uma questão de segurança, de respeito e até mesmo de amor ao próximo. Nós estamos impossibilitados de realizar palestras, atividades que envolvam um grupo grande de pessoas, mas continuamos as nossas atividades fazendo de maneira online, pela internet. Nós estamos muito felizes porque temos um carinho muito grande por esta casa, pelos amigos que aí estão, uma vez que meu pai, a minha mãe, Luiz e Dinéia foram frequentadores desta casa, trabalhadores desta casa por muitos anos. Eu fiz a minha evangelização espírita nesta casa, frequentei as reuniões de mocidade, então toda a minha iniciação na doutrina espírita, além de ter sido feita em casa com os meus pais espíritas, eu também tive essa alegria de frequentar a escola de evangelho, mocidade e as palestras que eram realizadas aí em Santa Anésia, onde eu morei até a minha adolescência. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Inclusive, a minha primeira palestra foi realizada no Centro Espírita Amor e Caridade, na companhia do meu pai. Então, fico muito feliz por esse convite, por essa oportunidade, agradeço ao Luiz. E nos foi solicitado que neste evento, neste vídeo online, nós falássemos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo. E eu gostaria de iniciar com uma breve história. A história do apóstolo João. Apóstolo João, que já bastante velho, muito tempo depois da crucificação de Jesus, todas as manhãs os seus discípulos se reuniam ao seu redor para ouvir de João os ensinamentos do Cristo. E João recordava tudo aquilo que ele viveu com Jesus, todos aqueles ensinamentos, repassava a esses discípulos que logo em seguida saíam fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus para o povo. Isso acontecia com muitos discípulos durante vários anos. Certa vez, numa dessas manhãs, um grupo de discípulos, jovens, um pouco impacientes, se dirigiram a João perguntando a ele qual seria o ensinamento, a verdade que eles, discípulos, agora de João, levariam ao povo. João ficou calado durante algum tempo, os jovens aguardavam, e aí depois então ele disse: digam ao povo, filhos, amai-vos uns aos outros. Bom, os jovens discípulos ficaram um pouco desapontados, desiludidos, olhavam uns para os outros. João percebeu e perguntou: mas por que vocês estão desapontados? E aí um deles então falou: mas nós já dissemos isso antes ao povo. Nós sempre estamos falando que é necessário amar o próximo. Nós já pregamos o amor diversas vezes, acrescentou um outro. E o terceiro então perguntou: não pode nos oferecer um ensinamento novo? Não pode nos dar uma verdade, alguma coisa nova? E aí João sacudiu a cabeça e disse: não, agora e sempre, porque ela envelhecerá sem deixar de ser nova. Deveis transmitir aos homens a verdadeira mensagem de Jesus. Filhos, amai-vos uns aos outros. Este ensinamento, título desse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, amarmos uns aos outros,
todos nós sabemos que é o maior mandamento da lei de Deus. Resume todos os ensinamentos, todas as leis, todos os profetas. Aliás, me lembro de forma saudosa e com muito carinho que quando frequentava a escola de evangelho em Santa Anésia, no Centro Espírita Amor e Caridade, era comum que perguntassem, as crianças da escola de evangelho: qual é o maior ensinamento da lei de Deus? E a gente respondia assim, quase num coro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o grande ensinamento. Ensinamento que já era conhecido antes de Jesus. Antes de Jesus. No Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, aliás, é o primeiro mandamento de Moisés, o Decálogo, amar a Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus veio relembrar este ensinamento e veio acrescentar: amai-vos como eu vos amei. Então ele relembra o ensinamento de amar a Deus, amar o próximo, ele acrescenta e nos dá um exemplo, a referência: amai-vos como eu vos amei. E nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele coloca então a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40, quando ele vai dizer que os fariseus, que gostavam de tentar a Jesus, sempre propunham algum tipo de questionamento, alguma pergunta para deixar Jesus numa situação delicada, numa situação difícil. Um dos doutores da lei, fariseu, pergunta a Jesus qual o maior mandamento da lei, pensando que Jesus fosse propor também, como aqueles jovens que iriam de João, algum ensinamento diferente, algum ensinamento novo. E Jesus então responde a esse doutor da lei, o mandamento que nós conhecemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E tendes aqui o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Mateus complementa, dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Nós não precisaríamos da legislação humana, de uma constituição no país, de toda a legislação que existe, de lei civil, de lei de trânsito, de um conjunto de leis que na realidade são necessárias, conjunto de leis necessários para a nossa sociedade, mas nós não precisaríamos disso se toda a humanidade conseguisse praticar este maior mandamento: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se nós conseguíssemos praticar esta lei maior, nenhuma outra lei humana para controlar, para legislar direitos e deveres da humanidade seria necessária. Aí está todo o resumo. No entanto, por mais que seja uma lição repetida, uma lição conhecida desde antes de Jesus, lição que Jesus veio trazer, que os seus discípulos propagaram, divulgaram, e que a escola de evangelho ensina, e que todos nós conhecemos, nós não conseguimos ainda praticá-la em sua totalidade, em sua essência. E esse é o nosso grande desafio, praticar a lei de amor, do amor ao próximo na sua totalidade. E neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ainda acrescenta, para exemplificar
este amor ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro aquilo que gostaria de receber, ele acrescenta a parábola dos credores e dos devedores, quando Jesus faz uma comparação do reino dos céus comparado a um rei. Naturalmente que o rei ele está sendo comparado, no caso, ao nosso Pai, a Deus, e o servo que chega até o rei comparado a todos nós. Então Jesus vai nos contar nessa parábola que o rei resolveu ajustar as suas contas com os servos. E tinha um dos servos que ele chamou, esse servo devia ao rei 10.000 talentos. Talentos era a moeda da época. E o rei cobrou, esse servo não tinha como pagar, o rei ordenou que então fosse retirado tudo que ele possuía, a mulher, a casa, os animais, tudo que ele tinha para pagar a dívida. E esse homem então se ajoelhou aos pés do rei e pediu que o rei tivesse paciência com ele, porque ele pagaria, né? E humildemente pediu perdão e pediu que desse a ele uma oportunidade. Então o rei se encheu de compaixão, essa palavra é importante, se encheu de compaixão daquele servo e o perdoou, o deixou livre e perdoou então a sua dívida. Este servo sai dali feliz, satisfeito, e no caminho ele encontra um companheiro dele. E este companheiro o devia 100 denários, que era uma quantia muito pequena, próxima daquela que ele devia ao rei e foi perdoado. E aí ele já pegou o companheiro dele exigindo que esse companheiro pagasse essa dívida de 100 denários, né? E da mesma forma que ele fez com o rei, essa pessoa não tinha como pagar. Então esse companheiro também lançou-se aos seus pés, se ajoelhando, implorando para que ele perdoasse essa dívida, pedindo paciência, que ele pagaria posteriormente. No entanto, este servo não atendeu o pedido do seu companheiro. Ele se retirou e, como ele tinha uma dívida, ele ordenou que aquela pessoa fosse presa, fosse levada para a cadeia em função da dívida que ele tinha. E o que aconteceu? Ou seja, ele não teve a mesma atitude que o rei teve para com ele. Então, aqueles outros companheiros que viram aquela situação achando injusta foram contar ao rei, né? E o rei ordenou que esse servo retornasse e disse a ele que ele era um servo mau, servo malvado, né? O rei havia perdoado, e por que ele também não perdoou ao companheiro dele, né? E ao rei pergunta: não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Ou seja, ele não fez ao outro, ao companheiro dele, aquilo que ele gostaria e que ele teve na realidade, o perdão de uma dívida. Então Jesus deixa esse exemplo, e Kardec coloca essa parábola como um exemplo concreto do que é fazer ao outro o que a gente gostaria de receber, o que é fazer ao outro aquilo que a gente recebe. E nós recebemos de Deus todos os dias o perdão pelos nossos erros, por tantas coisas erradas que nós ainda cometemos devido à nossa imperfeição. Por que não podemos perdoar o próximo, né? Bom, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem também, é, na realidade, uma expressão mais sublime, a expressão máxima do que a caridade. Caridade é o amor em ação. Então, quando nós conseguirmos amar o próximo verdadeiramente como nós mesmos, como nós gostaríamos de ser tratados,
nós estaremos praticando a caridade no seu sentido mais sublime. Fazer isso resume todos os deveres que nós temos para com o nosso próximo. Como fazer isso na prática? Porque é tão difícil, né, a gente pensando aqui e fica refletindo, puxa, é um ensinamento que nós já sabemos e parece ainda estar tão distante a gente conseguir alcançar na prática esse amor ao próximo no seu sentido mais sublime. Então nós temos que começar com gestos de amor, com gestos, com ações que representam amor. Começar preferencialmente com aquele nosso próximo mais próximo. Quem que é o nosso próximo mais próximo? Aqueles que dividem o mesmo teto, o mesmo lar conosco, a esposa, o marido, os filhos, irmãos, pais, mãe, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco. Nós sabemos que não nascemos, não reencarnamos no mesmo lar por acaso. Né? Se algo que do planejamento reencarnatório é muito preciso, é a família que nós reencarnamos, é a família que nós precisamos estar nesta existência. E é ali, no nosso lar, onde nós temos a oportunidade de começar a praticar este amor ao próximo, com o nosso próximo mais próximo. Que gestos seriam esses? Muitos, muitos. Tolerância, ter paciência, compreender, perdoar, ter gratidão, auxiliar, reconhecer as qualidades daqueles que estão conosco, ser gentil, ter compaixão, renunciar. Todos esses gestos pequeninos e muitos outros, gestos de carinho, né? Doar o nosso tempo, ter atenção com aqueles que estão conosco, ouvir, são gestos simples, pequenos, que somados e que feitos de uma forma natural, de forma constante, representam o amor ao próximo. Representam o amor ao próximo. Às vezes fica difícil a gente conceituar a palavra amor. Por quê? Porque é um conjunto de virtudes, é um conjunto de sentimentos, é um conjunto de ações que nós praticamos, como esses pequenos gestos que eu mencionei, e que, como eu disse, a gente precisa aprender isso e a desenvolver dentro do lar, para então ser algo natural e nós conseguirmos praticar com todos de um modo geral. Todos nós já ouvimos uma frase que diz que a prática leva à perfeição, não é isso? Acontece, por exemplo, com um músico que quer aprender um instrumento, quanto mais ele praticar, melhor ele vai ficar, né, naquele instrumento. Com um atleta que quanto mais praticar, melhor ele vai desempenhar a sua função de atleta. Com os profissionais, de um modo geral, que quanto mais praticam, melhor desempenham as suas funções. A prática leva à perfeição. E acontece o mesmo com o amor ao próximo. A gente tem que praticar. A gente tem que começar a praticar esses gestos pequenos. E é necessário que a gente, dentre tantos gestos, fala, mas é tolerância, é respeito, é renúncia, é atenção, quantas coisas. Cada um faça a sua autoanálise, aquela sugerida por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que toda noite ele faz uma reflexão do dia, suas atitudes, o que foi positivo para que possa ser melhorado, o que foi negativo para que possa ser corrigido. Vamos tentar identificar esses gestos de amor que nós estamos precisando desenvolver. Olhemos para dentro de nós. O que mais eu preciso desenvolver? É tolerância? É paciência? É compreensão? É renúncia? Procure trabalhar isso, procure praticar, né?
E quanto mais a gente pratica, mais a gente fica bom nessa virtude, nessa qualidade. E vamos prestar atenção o que nós temos praticado ultimamente. Será que nós estamos praticando reclamação? Pessoa que reclama muito, né? Então toma cuidado, porque quem reclama muito fica bom em reclamar, e vai reclamar sempre. Será que nós estamos praticando raiva, tristeza, preocupação? Se nós praticarmos raiva, tristeza, preocupação, nós vamos ficar bom nisso. Nós vamos ficar bom em raiva, né? Um raivoso assim, muito bom. Nós vamos ficar bom em preocupação, nós vamos ficar bom em tristeza. Nós estamos praticando desgosto, nós vamos ficar desgostosos. Então a gente tem que praticar coisas boas. Nós temos que praticar o amor ao próximo. E aí nós vamos ficar bom nisso. Né? Quanto mais nós fizermos, quanto mais praticarmos o amor ao próximo, ou esses gestos que juntos caracterizam o amor ao próximo, melhor ficaremos nestas qualidades, nessas virtudes e no amor ao próximo. Às vezes gestos simples, dar atenção a alguém. Quantas pessoas precisam simplesmente de alguns minutos da nossa atenção para desabafar, para falar dos seus problemas, para falar da sua vida, né? O que nos custa ouvir? O que custa o ombro amigo? E nós nos lembramos de Chico Xavier, num exemplo de amor ao próximo e de entender o que o outro precisa numa situação no Centro Espírita da Prece, quando ele atendia centenas de pessoas que iam atrás do Chico buscando um consolo, muitos que perderam familiares e iam tentando ter informações, mensagens dos seus familiares, muitos desesperados. E certa vez, numa dessas reuniões, uma mulher, aos prantos, chorando muito, praticamente entrando em surto, porque ela perdera toda a família, o marido, filhos, num acidente. E ela estava desesperada. E ela chorava copiosamente no meio do salão, todos vendo aquela cena, o Chico vendo aquela cena. E o Chico poderia agir como agiu, amando o seu próximo, aquela mulher que ali estava, de diversas maneiras. Ela queria um consolo. Ele poderia dizer palavras de consolo. Ele poderia dizer a ela que Deus nos ama, que a situação vai melhorar, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento. Ele poderia falar que o espírito é imortal, que eles não morreram na realidade, que eles continuam vivos no plano espiritual. Poderia proferir diversas palavras e diversos ensinamentos. O que o Chico fez? Ele se levantou de onde ele estava, em silêncio, ele foi em direção àquela senhora que chorava no meio do salão de maneira copiosa, ele abraçou aquela senhora e chorou junto com ela. Isso foi o que o Chico fez. Chorou junto com ela. Quer exemplo maior de sentir o que o outro está sentindo, de chorar junto, de abraçar, de ter compaixão, de se colocar no lugar do outro naquele sofrimento, e nenhuma palavra naquele momento poderia consolá-la, mas o abraço, o chorar junto, fez toda a diferença numa demonstração simples, singela, que todos nós podemos fazer de amor ao próximo. Não é isso? Muito bem. Amor resume toda a doutrina de Jesus. Tudo o que ele veio, todo o seu evangelho, todo o seu ensinamento está resumido nessa lei de amor. Jesus é o nosso modelo, como dizem os Espíritos, né? Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o maior modelo de perfeição que nós temos na face da Terra, os Espíritos vão dizer Jesus, né? Este é o nosso modelo. E às vezes para nós parece um modelo inalcançável, né? Parece que Jesus está tão distante, às vezes a gente ainda fala, né?
Ah, quem dera o que eu fizer, que eu conseguisse fazer o que Jesus fez. Quem dera, estou muito longe de Jesus. A gente não pode pensar assim, não. A gente tem que ser otimista, porque Ele mesmo disse: o que eu faço, vós podeis fazer, e mais ainda. Será que Jesus viria nos trazer um ensinamento e ser o nosso mestre de ensinamentos que nós não seríamos capazes de fazer? Não faz sentido, né? Então nós somos capazes de fazer sim, né? Esse é o nosso modelo. Nós podemos amar como Jesus nos amou, e esse é o nosso objetivo. Nesta lição ainda, do capítulo 11, na instrução dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que esse sentimento de amor que nós queremos desenvolver, que nós estamos buscando desenvolver, ele vai acontecendo à medida que a gente progride, à medida que a gente evolui. Olha que legal. E os Espíritos vão dizer assim: na nossa origem, quando somos espíritos no estado primitivo, espíritos simples e ignorantes, recém-criados, né, por Deus, nós não temos esse sentimento, nós temos instintos. E à medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai ficando um pouco mais avançado, esses instintos que nós temos simplesmente, eles vão se transformando em sensações. E quando nós estamos mais depurados e instruídos, nós temos sentimentos, passamos a ter sentimentos. E a excelência, né, desse desenvolvimento, o ponto máximo do desenvolvimento dos sentimentos, quando nós nos purificarmos, né, e nos instruirmos, é o amor. E aí a gente vai conseguir, então, amar no sentido mais puro dessa palavra, no sentido maior dessa palavra. E quando nós conseguimos fazer isso, naturalmente que não teremos na face da terra, quando todos nós, né, conseguimos fazer isso, não teremos as grandes chagas, né, que é do orgulho e a do egoísmo. Quem ama, né, verdadeiramente, seguindo este ensinamento mais sublime, não tem lugar para orgulho e egoísmo. Nós gostaríamos de declamar aqui uma poesia chamada Conselhos, e esses conselhos têm a ver, têm relação com o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. É uma poesia de um poeta chamado Vitorino Prata, e que diz assim: o sândalo reveste de perfume o traiçoeiro machado que o golpeia. Sê também, meu amigo, como o sândalo, enchendo de perdão a vida alheia. Faz o bem, que a tua mão esquerda jamais conheça o que a direita faz, pois o teu gesto, embora verdadeiro, no alarde ostensivo se desfaz. Aquilo que não queres que te faça, não faça outro sim ao teu igual. Sê bom, esquece a ingratidão, perdoa e paga sempre com o bem o mal. Acolhe com amor os miseráveis, sem orgulho recebe os pequeninos, aconselha, estimula, anima, guia, transforma, se puderes, seus destinos. Dá o que tens, embora seja pouco, embora seja apenas um sorriso, hás de obter o amor de Deus, hás de alcançar assim o paraíso. São alguns conselhos de Vitorino Prata para que a gente possa desenvolver este amor ao próximo. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, o nosso agradecimento a todos pela paciência, pela atenção e pela oportunidade que nos deram desse bate-papo fraterno, dessas reflexões sobre o amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, que Deus possa, neste momento, abençoar cada um de nós, abençoar os nossos lares, abençoar a todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesse momento, agradecendo por tantas dádivas, por tantas coisas boas que recebemos a cada dia e muitas das vezes nem nos damos conta e nem percebemos. Obrigado, Senhor.
proteja cada um de nós. Continue nos dando força e coragem para continuarmos a nossa caminhada, progredindo sempre, evoluindo sempre. Abençoe todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. Graças a Deus.